Eles achavam que tinham conseguido, que a herança da minha mãe estava segura nos bolsos deles, e a memória dela enterrada. Por 20 anos, meus tios viveram como reis em uma fortuna que nunca lhes pertenceu. Eles subestimaram apenas uma coisa, a determinação de uma filha que se lembra, e um diário escondido onde a minha mãe contou toda a verdade. Quando meus avós faleceram num acidente, deixaram para trás uma herança considerável, terrenos, uma casa grande, investimentos. Minha mãe, a caçula, era o coração da família, aquela pessoa que todo mundo amava, generosa, confiante, de coração aberto. Meus tios, Roberto e Carla, eram os espertos. O Roberto sempre foi bom com números, a Carla sempre teve aquele jeito manipulador que ela disfarçava com sorrisos doces. O acidente foi repentino, um caminhão desgovernado. Meus avós não tiveram chance. Foi um choque tão grande que a família inteira entrou em luto profundo. Minha mãe ficou devastada. Ela era a filha mais nova, a que mais dependia do carinho deles. Eu tinha 13 anos e lembro de vê-la chorando todas as noites, abraçada comigo, repetindo que não sabia como ia viver sem eles. Foi nesse momento de vulnerabilidade que meus tios agiram. Eles se aproveitaram do luto e da confiança dela. Começaram devagar com gentileza. Irmã, você não precisa se preocupar com nada. A gente cuida de tudo pra você. Você só precisa descansar e se recuperar. Minha mãe, quebrada pela dor, agradeceu. Ela achava que eles estavam sendo solidários, que estavam protegendo ela. Então começaram os papéis. É só uma formalidade, o Roberto dizia, colocando documentos na frente dela. Precisa assinar aqui pra gente poder administrar os bens enquanto resolve o inventário. A Carla segurava a mão dela com aquele tom consolador. Vamos cuidar de tudo juntos, irmã. Somos família. Mas os papéis não eram formais. Eram procurações totais e irrevogáveis. Documentos que davam a eles poder absoluto sobre tudo que meus avós deixaram. Em menos de um ano, os imóveis começaram a ser vendidos. É por necessidade, eles justificavam. Os impostos estão altíssimos, a manutenção está cara. É melhor vender agora e investir o dinheiro em algo mais rentável. Minha mãe acreditou. Ela sempre acreditou neles. Mas o dinheiro dessas vendas nunca chegou até ela. Ia direto para as contas deles. Empresas criadas em nome de laranjas. Investimentos que só eles controlavam. Quando minha mãe finalmente percebeu que algo estava errado, já era tarde demais. Os terrenos tinham sido vendidos. A casa dos meus avós vendida. O dinheiro sumido. Ela confrontou eles numa reunião de família. Eu estava lá, sentada no canto da sala, vendo tudo. Cadê o dinheiro das vendas? Cadê a minha parte? Ela perguntou, a voz trêmula. O Roberto deu de ombros frio. Foi tudo investido, irmã. Você assinou os papéis. Tá tudo legal. A Carla completou com aquele sorriso falso. Você confiou na gente, lembra? E a gente fez o melhor. Minha mãe saiu daquela reunião destruída. A depressão dela começou ali. Ela percebeu que tinha sido traída pelas próprias pessoas em quem mais confiava. E o pior, ela tinha assinado tudo. Na visão da lei, ela tinha concordado. A culpa e a dor consumiram ela. Ela emagreceu, parou de sorrir, vivia deitada no sofá, olhando pro nada. Eu tentava animá-la, mas era como falar com um fantasma. 2 anos depois do acidente dos meus avós, minha mãe faleceu. Disseram que foi complicações cardíacas. Mas eu sei a verdade. Foi o coração partido. A traição matou ela mais do que qualquer doença. Eu tinha apenas 15 anos quando enterrei minha mãe. E naquele dia, olhando pro caixão dela, com meus tios fingindo lágrimas do outro lado do cemitério, eu fiz uma promessa silenciosa. Um dia, eu faria justiça. Eu fui morar com uma tia distante, irmã da minha avó. Ela era uma senhora quieta, vivia sozinha numa casa pequena. Me acolheu com carinho, mas era uma vida modesta. Enquanto isso, meus tios prosperaram. Eles compraram empresas, abriram uma imobiliária, compraram carros luxuosos. Sempre com a mesma desculpa quando alguém perguntava de onde vinha tanto dinheiro. Deus ajudou. A gente trabalhou duro. Trabalho duro. Que piada. Eles me davam migalhas de vez em quando. Um presente no Natal, sempre algo barato. Um dinheiro no meu aniversário, uma nota de R$ 50 entregue com um ar de superioridade. Nós cuidamos de você, não se preocupe, a Carla dizia, como se estivesse fazendo um favor gigantesco. Como se eu devesse algo a eles. Eu aceitava calada. Mas por dentro, a raiva era um fogo que nunca se apagava. A raiva era o que me mantinha viva. Eu estudava com uma intensidade obsessiva. Me formei no ensino médio com as melhores notas. Consegui uma bolsa para a faculdade de Direito. Sim, Direito.
Porque eu sabia que se um dia quisesse fazer justiça de verdade, eu precisaria entender a lei melhor que qualquer um. Me formei. Arrumei emprego num escritório pequeno. Comecei a ganhar meu próprio dinheiro. Mas o objetivo da minha vida nunca foi ser rica. Era fazer justiça. Eu sabia que eles tinham roubado. Mas não tinha como provar. Minha mãe tinha assinado os papéis. Os imóveis tinham sido vendidos legalmente. Na superfície, tudo parecia correto. Eles eram respeitados na cidade. Donos de negócios. Membros da igreja. Faziam doações para caridade. Todo mundo os admirava. E eu era apenas a sobrinha amarga. A órfã que não conseguia superar o passado. Os anos foram passando. Eu trabalhava. Juntava dinheiro. Mas sem provas eu não tinha nada. Era a minha palavra contra a deles. E na cidade a palavra deles valia ouro. Eu quase tinha desistido. Quase tinha aceitado que a justiça nunca viria. Mas a vida tem um jeito estranho de mudar tudo num único momento. A tia com quem eu morava faleceu. Foi tranquilo, ela já era bem idosa. Morreu dormindo, sem sofrimento. Fiquei responsável por arrumar a casa dela, vender, organizar as coisas. Foi durante essa arrumação que tudo mudou. Eu estava no sótão, mexendo em caixas velhas, separando o que ia doar e o que ia jogar fora. E então, no fundo de um armário empoeirado, eu encontrei uma caixa. Era de madeira velha, com o nome da minha mãe gravado na tampa. Meu coração disparou. Eu abri com as mãos tremendo. Dentro estavam algumas fotos dela quando jovem, um colar que eu reconheci como sendo da minha avó, uma carta lacrada com meu nome, e um diário. Um diário com capa de couro vermelho, gasto pelo tempo. Eu peguei ele com reverência, como se fosse uma relíquia sagrada. Abri na primeira página. E lá estava. A letra dela. Aquela letra que eu conhecia tão bem, que eu tinha visto em bilhetes de lancheira e cartões de aniversário. Se alguém está lendo isso, é porque eu não tive coragem de fazer o que deveria. Mas preciso deixar registrado. Preciso que a verdade fique escrita. Eu sentei no chão empoeirado do sótão e comecei a ler, página após página. Ela descrevia tudo. O dia em que meus avós morreram. A dor insuportável. E então ela começou a escrever sobre os meus tios. Ela descrevia com detalhes angustiantes cada mentira, cada pressão, cada papel que eles a forçaram a assinar enquanto ela estava vulnerável. Ela anotou nomes de advogados que eles consultaram em segredo, valores específicos das vendas, contas bancárias, até a placa do carro novo que o Roberto comprou uma semana depois de vender o terreno principal. Havia uma entrada que me fez chorar tanto que tive que parar de ler. Era de 1 ano antes dela morrer. Eles não roubaram minha herança. Eles roubaram o futuro da minha filha. E eu nunca vou me perdoar por ter sido tão ingênua. Por ter confiado. Por ter destruído a vida da minha menina. Se eu tivesse coragem, eu lutaria. Mas eu estou tão cansada, tão quebrada. Só espero que um dia, de alguma forma, a justiça chegue. Naquele momento, sentada no chão daquele sótão, eu entendi. Minha mãe tinha me deixado a arma. Ela tinha documentado tudo porque sabia que eu ia precisar. Ela não teve forças para lutar, mas ela me deu as ferramentas para que eu pudesse. Aquele diário não era só um relato. Era um mapa do tesouro. Um roteiro completo de como eles tinham roubado tudo. Eu limpei as lágrimas. Fechei o diário com cuidado. E pela primeira vez em anos, eu senti esperança. Eu não corri para um advogado qualquer. Eu contratei o melhor advogado civil e criminalista que eu pude encontrar. Usei todas as minhas economias. Dr. Henrique era conhecido por nunca perder um caso. Caro, implacável, brilhante. Quando mostrei o diário para ele, os olhos dele brilharam. Isso é ouro, ele disse. Ouro puro. Mas precisa ser trabalhado com cuidado. Meu plano foi meticuloso. Não queria apenas ganhar um processo. Eu queria uma aniquilação legal, total e completa. Dr. Henrique e um investigador particular usaram o diário como um mapa. Eles localizaram o antigo corretor de imóveis que tinha intermediado as vendas. Acharam as transações nos cartórios. Rastrearam o fluxo do dinheiro através de empresas fantasmas e laranjas. Cada pista que minha mãe tinha deixado no diário nos levava a mais uma prova concreta. Levou mais de 1 ano. 1 ano de investigação silenciosa. De juntar documento atrás de documento. De entrevistas discretas. De análises financeiras. Nós montamos um dossiê tão completo, tão irrefutável que era uma obra de arte jurídica. Tinha mais de 300 páginas. Provas documentais. Testemunhas. Laudos periciais. Tudo. E então definimos a estratégia. Não íamos apenas processá-lo civilmente por devolução de bens. Íamos além. Estelionato. Falsificação ideológica de documentos. Apropriação indébita. Crimes.
Não era mais uma questão civil onde o pior que podia acontecer era pagar uma indenização. Era criminal. Cadeia. Ficha suja. Destruição completa da reputação. Dr. Henrique sorriu quando apresentou a estratégia final. Eles vão cair. E vão cair com estrondo. Eu respirei fundo. Depois de 20 anos esperando, a justiça finalmente estava ao alcance. Nós os pegamos no momento de maior arrogância deles. Era o lançamento de um novo empreendimento imobiliário. Um condomínio de luxo que eles estavam construindo. A imprensa estava lá, fotógrafos, toda a sociedade da cidade. O Roberto e a Carla estavam radiantes, vestidos como milionários, distribuindo sorrisos e apertos de mão. Era o auge deles. O momento em que se sentiam mais poderosos, mais intocáveis. Nós não entregamos os papéis na casa deles. Seria discreto demais. Dr. Henrique sugeriu algo muito mais impactante. Vamos fazer isso no evento. Na frente de todo mundo. Eles vão cair do pedestal na frente da cidade inteira. Eu concordei. Afinal, eles tinham humilhado minha mãe. Agora era a vez deles. Eu cheguei ao evento vestida de forma elegante, mas discreta. Ninguém me reconheceu. Fazia anos que eu não aparecia em eventos da cidade. Fiquei nos bastidores com o Dr. Henrique e o oficial de justiça. Esperamos o momento certo. O Roberto subiu no palanque montado no meio do salão. Pegou o microfone. Começou seu discurso pomposo sobre trabalho duro e realizar sonhos e construir legados. Cada palavra era uma facada na memória da minha mãe. Foi quando eu subi no palco. O salão inteiro me viu. Alguns rostos franziram a testa tentando me reconhecer. O Roberto parou no meio da frase, o sorriso congelando no rosto. Eu peguei o microfone da mão dele com calma. Tio, eu disse, e minha voz ecoou por todo o salão através dos alto-falantes. Tem uma entrega para o senhor e para a tia Carla. O oficial de justiça subiu no palco e entregou a pasta com a citação criminal nas mãos dele. A plateia ficou em silêncio absoluto. Aquele tipo de silêncio pesado, constrangedor. O Roberto, pálido como um fantasma, abriu a pasta com as mãos tremendo. Ele viu a primeira página. A foto escaneada da capa do diário da minha mãe. Aquele couro vermelho inconfundível. Abaixo o título, anexo a diário da vítima, relato completo da fraude. Ele folheou rapidamente. Viu suas próprias mentiras documentadas pela irmã que ele traiu. Viu os nomes, as datas, os valores. Tudo. Absolutamente tudo. Ele olhou para mim, e eu me inclinei para perto do ouvido dele, sussurrando baixo o suficiente para só ele ouvir. A mamãe mandou lembranças. A Carla, que estava na primeira fila, correu pro palco, histérica. O que é isso? Mentiras. São todas mentiras. Ela gritou para a plateia, tentando controlar a narrativa, tentando se fazer de vítima. Essa menina sempre foi problemática. Sempre teve inveja de nós. Foi quando o Dr. Henrique se adiantou. Ele pegou o microfone com a calma de quem já venceu. Não são mentiras, Dona Carla. São provas. Provas documentais, periciais e testemunhais que foram compiladas durante mais de um ano de investigação. E o processo criminal já foi aberto esta manhã na vara criminal. Os bens de vocês já estão sob sequestro judicial preventivo. Vocês estão sendo formalmente acusados de estelionato qualificado, falsificação de documentos e apropriação indébita. Os senhores têm o direito de permanecer em silêncio e procurar um advogado. A imagem deles, da riqueza e do poder, desmoronou ali na frente de todos. Fotógrafos disparavam flashes. Repórteres sussurravam entre si. Os convidados olhavam horrorizados. A queda foi pública, humilhante e completa. Exatamente como deveria ser. O processo foi surpreendentemente rápido. As provas eram tão esmagadoras que nem os melhores advogados que eles contrataram conseguiram montar uma defesa decente. O diário da minha mãe foi periciado e autenticado. As transações financeiras foram rastreadas e confirmadas. As testemunhas que Dr. Henrique encontrou prestaram depoimentos arrasadores. Eles tentaram alegar que era um mal-entendido, que minha mãe tinha concordado, que era gestão conjunta dos bens. Mas as provas diziam o contrário. Foram condenados. A sentença foi dura. Para evitar a prisão imediata, fizeram um acordo de delação e reparação total. Devolveram tudo. Cada imóvel que ainda estava em nome deles. Cada centavo que conseguiram rastrear, com juros e correção monetária acumulados dos últimos 20 anos. Tudo foi transferido pro meu nome. A fortuna que eles construíram sobre a traição e o sofrimento da minha mãe desmoronou completamente. Eles perderam tudo. A imobiliária faliu. As empresas foram vendidas para pagar as indenizações. Os carros de luxo leiloados. A casa grande vendida. Eles ficaram com praticamente nada. E mais importante que o dinheiro, perderam a reputação.
A cidade inteira virou as costas para eles. Ninguém mais queria fazer negócio. Ninguém mais cumprimentava na rua. Eles viraram párias, excluídos da sociedade que antes os admirava. Eu vendi os negócios que tinham sido deles. Não queria nada que tivesse o suor sujo deles. Com parte do dinheiro criei uma fundação. Fundação Helena, o nome da minha mãe. A fundação oferece apoio jurídico e psicológico gratuito para viúvas e órfãos que foram vítimas de fraudes familiares. Para que ninguém mais passe pelo que minha mãe passou. O resto do dinheiro, investi com sabedoria. A herança dela finalmente estava cuidando do futuro da filha dela. Exatamente como deveria ter sido desde o início. A lição que essa jornada de 20 anos me ensinou é que a justiça tem o seu próprio tempo. Pode parecer que os maus estão vencendo. Pode parecer que a injustiça vai ficar impune para sempre. Mas a verdade, não importa quanto tempo esteja escondida num diário, num documento, numa memória, sempre encontra um caminho para vir à tona. Você não precisa ser mais forte do que quem te prejudicou. Você só precisa ser mais inteligente, mais paciente, e estar preparado para quando a oportunidade chegar. Minha mãe não teve forças para lutar enquanto estava viva. A dor e a traição quebraram ela. Mas mesmo na morte, ela me protegeu. Ela me deu as ferramentas. Me deu a verdade escrita. E eu usei isso para honrar a memória dela. Para fazer a justiça que ela merecia. E aí me conta nos comentários. Você acha que esperar 20 anos foi tempo demais? Ou você acha que a vingança é um prato que se come frio? O que você faria no meu lugar? Se você teve alguém na família que te traiu, que roubou de você, deixa aqui embaixo. Vamos criar uma corrente de apoio. Se você acredita que o amor de uma mãe pode transcender até mesmo a morte para proteger seus filhos, deixa aquele like. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem muito mais história de justiça, de superação e de karma chegando. A história de vocês pode ser a próxima. Um beijo gigante. E lembra, a verdade sempre vence. Sempre. Pode demorar 20 anos, mas ela vence. Até o próximo vídeo.